Na Escócia, as coisas estão fervendo e os próximos meses podem ser os mais decisivos de toda a história do país. Pois poucas questões políticas dividem o Reino Unido tão profundamente quanto a da independência da Escócia. Há anos, esse é um tema bastante explosivo entre Edimburgo e Londres, e um caso de teste para a identidade nacional, democracia e integração europeia. Ainda em 2014, 55% dos escoceses votaram contra deixar o Reino Unido. Mas agora, cerca de 10 anos depois, muita coisa mudou no Grã-Bretanha. Um Brexit caótico, que a grande maioria na Escócia rejeitou, os anos de pandemia, nos quais o governo britânico parecia totalmente sobrecarregado, e agora a guerra na Europa, que torna a Escócia uma das regiões estrategicamente mais importantes do continente. Tudo isso deixou marcas profundas e assim o clima político também mudou fundamentalmente. O movimento pela independência ganha grande impulso atualmente. De acordo com várias pesquisas, atualmente 60% dos escoceses acreditam que seu país poderia se sair melhor a longo prazo fora do Reino Unido. Muitos sonham ao mesmo tempo com uma adesão em breve à União Europeia, mas o que falta é um caminho claro para isso. Pois, segundo a decisão da Suprema Corte Britânica em 2022, o Parlamento escocês não pode convocar um referendo sem a aprovação de Londres. Mas é exatamente nesse ponto que o novo plano, recentemente divulgado pelo governo escocês, entra em ação. Sob a liderança de John Sweeney, a Assembleia Nacional Escocesa tenta repensar o caminho para a independência, com uma abordagem realista e em várias etapas, que já está deixando Londres furiosa, pois justamente a UE e Trump devem agora ser a alavanca final que catapultará a Escócia para a tão esperada independência. Mas como exatamente é esse novo plano mantido em segredo por tanto tempo? Será que a Escócia desta vez pode realmente virar o jogo e pressionar Londres sem um referendo oficial? Qual o papel da União Europeia e de Donald Trump nisso? E como seria essa independência? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Divirtam-se! A Escócia já faz parte do Reino Unido desde os Atos de União de 1707, ou seja, já são mais de 300 anos, o que muitos na Escócia até hoje veem como uma espécie de dominação colonial. Ainda assim, a Escócia manteve direitos especiais, como sistemas jurídico e educacional próprios, preservando seu forte senso de identidade nacional. O reinício moderno foi marcado pelo ano de 1997. Em um referendo na época, 74% votaram a favor de um parlamento próprio em Edimburgo, e ao mesmo tempo, 63% votaram para que a Escócia tivesse competências fiscais limitadas. Assim, em 1999, o parlamento escocês iniciou seus trabalhos, o que foi um enorme marco na época. Pois com isso, começou de fato a era da devolução de poderes, ou seja, mais autonomia dentro do Reino Unido. Mas os escoceses logo quiseram mais, ou seja, a independência total. Pois, embora agora tivessem mais controle, eles podiam decidir sobre educação, saúde e partes da política econômica. Mas questões centrais como política externa, defesa, energia e finanças continuavam em Londres. Além disso, a Escócia, apesar de ter seu próprio governo, quase não experimentou um crescimento econômico perceptível, enquanto decisões em Westminster eram frequentemente tomadas contra a vontade da maioria da população escocesa. E assim chegou-se finalmente ao primeiro grande teste em 2014. Após o Acordo de Edimburgo de 2012, a Escócia pôde tomar, uma única vez, uma decisão legal. O resultado disso é conhecido. 55,3% votaram não, 44,7% votaram sim, com uma participação eleitoral recorde de quase 85%. Na época, foi um grande revés para o movimento de independência, causado principalmente pelas percepções de risco. Por exemplo, havia dúvidas sobre ter moeda própria, a entrada na União Europeia e a dependência do mercado interno britânico. O cenário também era muito dividido regionalmente. Os apoiadores estavam concentrados em grandes cidades como Glasgow e Edimburgo. Já o não predominou nas regiões de fronteira, Highlands, Orkney e Shetland. Pois até hoje vemos diferenças claras entre a cidade e o campo na Escócia. Nas grandes cidades prevalece o moderno e liberal, enquanto no campo, especialmente nas Highlands, as tradições permanecem fortes e visíveis por toda parte. Ainda hoje, existem antigas sedes de clãs, castelos e casas senhoriais de lords e ladies. Agora, vocês também podem fazer parte disso e garantir um pedaço da Escócia. E com isso, vocês também recebem o título oficial de Lord ou Lady do Glen, porque na Escócia é totalmente legal comprar pequenos pedaços de terra. O fornecedor mais conhecido para isso é a Highland Titles, uma empresa familiar que já vende esses terrenos há quase 20 anos e cuida da manutenção deles. O melhor é que não é só um presente divertido ou simbólico, a Highland Titles realmente gerencia o terreno em seu nome. Se quiserem, podem visitar seu pedaço de terra pessoalmente.
No centro de visitantes da Highland Titles, há tours guiados e você encontra seu terreno na bela reserva nas terras altas da Escócia. Vocês recebem um certificado personalizado, um pacote de presente elegante e, claro, as coordenadas exatas de GPS. E agora vem o destaque. Na Escócia, é tradição que os proprietários de terras possam usar um título de cortesia. Então, depois da compra, vocês podem se chamar oficialmente de Lord ou Lady of the Glen. A Highland Titles administra os terrenos como reserva natural, protegendo terras, preservando florestas e criando habitats a cada lote vendido. Se você sempre quis ser um Lord ou Lady, ou busca um presente de Natal diferente para a família ou amigos, confira a Highland Titles. E garanta pelo link na descrição e com o código CAMEL20 mais 20 extras. Mas então veio o divisor de águas, o Brexit. No Reino Unido inteiro, 52% votaram pela saída, mas na Escócia, 62% votaram para permanecer. Assim, a principal premissa da campanha do não em 2014 de permanecer na União Europeia foi refutada, o que rapidamente gerou nova dinâmica política. O Partido Nacional Escocês afirmou que a Escócia foi tirada do mercado único contra sua vontade democrática, perdendo circulação e oportunidades de investimento. Questões de fronteira e alfândega com o Reino Unido tornaram-se foco e ainda marcam o debate técnico sobre a independência. Entre 2017 e 2020, Edimburgo, portanto, exigiu uma segunda votação, já que as circunstâncias haviam mudado completamente devido ao movimento forçado. O caminho usual para isso seria uma ordem da seção 30, ou seja, uma transferência da competência para referendos de Westminster. Londres recusou várias vezes, mas a independência seguiu dominando a política escocesa. Na eleição de 2021, o SNP ganhou 64 dos 129 assentos, junto com os Verdes, que também são claramente a favor da independência, havia assim uma maioria clara. Isso deu um impulso democrático à causa, mas os tribunais deram um novo duro golpe ao movimento. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu, em 2022, que o Parlamento escocês não pode aprovar uma lei de referendo sem a seção 30. Com isso, o movimento se deparou com uma barreira dupla. Bloqueado politicamente em Westminster e legalmente pela ordem de competências, a antiga estratégia fracassou, tornando indispensável pensar em um plano B. Pois, ao mesmo tempo, a situação ficava cada vez mais sem saída. Vieram os anos da pandemia, nos quais o governo britânico agiu de forma bastante caótica em muitos aspectos. Depois, o teatro político em Londres, com o governo mudando a cada poucos meses. Na Escócia, a popularidade do movimento independentista seguia crescendo. Temas como retorno à União Europeia, migração de mão de obra e soberania energética com energia eólica offshore e indústria verde tornaram-se centrais na política escocesa. E o movimento ganhou agora um líder ainda mais enérgico com John Swinney. Ele tentou colocar a questão da independência em novos patamares. Em vez de confronto, ele apostou em estratégia, paciência e internacionalização. O objetivo agora é criar um caminho que, mesmo sem um referendo oficial, possa ser considerado um mandato democrático diante de Londres. O núcleo desse plano é um conceito de 3 etapas, que causou grande alvoroço no Reino Unido no verão de 2025. No primeiro passo, deve haver uma comprovação democrática de apoio. Na próxima eleição parlamentar na Escócia, em 2026, a independência deve ser o tema dominante da campanha eleitoral. Cada cédula deve representar indiretamente uma votação sobre o futuro e independência do país. Se o SNP, junto com os Verdes, alcançar uma maioria ainda mais clara dos assentos, o governo pretende considerar esse resultado como um mandato político para negociações sobre a independência. Um referendo prático por meio das eleições parlamentares, tática arriscada que não obriga Westminster legalmente, mas dificilmente seria ignorada politicamente. O segundo pilar trata da política externa. Swinney e sua equipe buscam usar o palco internacional para legitimar globalmente os interesses da Escócia, especialmente na União Europeia e também nos Estados Unidos. A pesquisa mais recente da YouGov mostra que, em quase todos os grandes países da União Europeia, entre 63% e 75% das pessoas apoiariam a adesão de uma Escócia independente à UE. Esse é um apoio enorme que Edimburgo utiliza de forma estratégica. Eles se posicionam em Bruxelas como um futuro fator de estabilidade pró-europeu no norte da Europa. Um modelo oposto ao Reino Unido do Brexit. O plano prevê iniciar uma campanha diplomática proativa, posicionando a Escócia como um futuro membro da União Europeia. A mensagem é: ao manter a Escócia, o Reino Unido bloqueia não só um país, mas também um possível novo membro da União Europeia. No outro lado do Atlântico, o governo escocês também busca marcar pontos geopolíticos. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o clima internacional mudou visivelmente e a Escócia tenta tirar proveito exatamente disso. Quando Trump visitou seu resort de golfe na Escócia semanas atrás, a estadia virou rapidamente um sinal político.
Sweeney enfatizou que a Escócia quer ter uma voz ativa e independente na política mundial, como um contraponto a Londres. O objetivo principal é impressionar Trump com isso. Pois o cálculo é claro: caso a linha de política externa de Trump continue, ou seja, com uma ênfase maior em acordos bilaterais e menos consideração por instituições multilaterais como o Reino Unido, a Escócia poderia, a longo prazo, encontrar seu próprio lugar nesse arranjo geopolítico. Especialmente se conseguir se apresentar como um país economicamente estável e exportador de energia. Ao mesmo tempo, dizem que Sweeney tem uma relação pessoal bastante boa com Donald Trump. O terceiro pilar trata do principal tema, a economia. Em 2014, o medo da instabilidade foi um grande obstáculo no referendo. Se a Escócia perdesse a Libra, qual seria o déficit orçamentário e quem pagaria as aposentadorias? Por isso, a SNP agora planeja até o final de 2025 um novo prospecto econômico, um catálogo de ações que mostra em detalhes como uma Escócia independente deve funcionar. Ele deve responder a 3 questões centrais. A primeira é a moeda. A Escócia pretende usar a Libra no início e só depois, gradualmente, adotar sua própria moeda ou o euro, assim que houver estabilidade econômica. Em seguida, o orçamento. O déficit local é o dobro da média britânica. SP busca reduzir isso com política energética, imigração de profissionais e investimentos em indústrias verdes. E por fim, o comércio. O plano prevê aqui aumentar significativamente as exportações para a UE, especialmente por meio de energias renováveis, hidrogênio e produtos de alta tecnologia. A Escócia quer se posicionar como um centro de energia verde da Europa. O objetivo geral é neutralizar o antigo medo da insegurança econômica. Em vez de emoções, deve prevalecer a previsibilidade econômica. Sweeney quer mostrar aos escoceses que a independência é uma transformação planejada, não um salto no desconhecido. O novo plano aposta nas urnas, na diplomacia e em argumentos econômicos, em vez de plebiscito, protesto ou rebelião. Com isso, a Escócia está agindo de forma estrategicamente muito mais inteligente do que nunca. No entanto, o plano, é claro, não encontrou nenhuma aceitação em Londres. Citação do primeiro-ministro Starmer. John Sweeney insulta o povo escocês com seu plano secreto de independência. Eu não vou autorizar um novo referendo, mas o governo trabalhista está sob forte pressão interna. Enquanto Starmer busca mostrar estabilidade, também precisa conter a crescente indignação no país de Gales e na Irlanda do Norte, onde pedidos por mais autonomia aumentam. Muitos escoceses alertam que uma postura rígida contra a Escócia pode gerar um efeito dominó no Reino Unido e fortalecer esses movimentos. Agora, a Escócia aposta na União Europeia. 2/3 dos europeus receberiam uma Escócia independente de braços abertos, principalmente na Alemanha, França, Espanha e Itália. Representantes da União Europeia consideram a Escócia um parceiro confiável, democrático e estável, comprometido com a ideia europeia, sendo vista por muitos como uma espécie de filha desgarrada. A Escócia integrou a União Europeia por mais de 40 anos e manteve quase todas as normas europeias. Isso representa grande oportunidade para o país. A União Europeia poderia continuar exercendo pressão e, no final das contas, poderia até haver um cenário especial em que a Escócia se tornasse parte da União Europeia, enquanto ainda permaneceria como parte do Reino Unido. Políticos da União Europeia discutem adesão acelerada. Com um mandato claro de independência, a Comissão Europeia pode reconhecer a Escócia como futuro Estado-membro e acelerar sua adesão, já que a Escócia integra a União Europeia. Como a Escócia já aplica o direito do mercado interno, as adaptações poderiam ser concluídas em 12 a 24 meses. Os Estados-membros só precisariam ratificar a adesão por unanimidade. Diplomatas dizem que a Escócia fortaleceria a União Europeia em energia, pesca e segurança, tornando o passo pouco controverso politicamente. Mas no final das contas, tudo continua muito vago e incerto. Apesar do entusiasmo dos planos do movimento de independência escocês, sem cooperação clara com Londres, o caminho deve seguir difícil por muito tempo. Mas o que vocês acham? Como poderia ser o futuro da Escócia? E será que ela realmente poderia fazer parte da UE? Escrevam aí nos comentários. Não deixem de conferir Highland Titles agora. Garantam seu pedaço da Escócia e tornem-se Lord ou Lady. E garantam seu desconto de 20 usando o link na descrição e o meu código CleverCamel. Se vocês ainda têm interesse em saber como a Noruega poderia se tornar parte da União Europeia, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e nos vemos na próxima. Até lá, tchau!